Meus amigos, boa noite. Nós vamos estudar junto hoje sobre um trecho do Evangelho de Jesus, e eu tenho certeza que vocês vão se recordar muito facilmente desse trecho. E dei o nome para esse nosso estudo, esse nosso pequeno estudo de hoje, de Vivendo uma Vida Mais Leve. Porque em vários momentos eu acredito que nós tenhamos já nos sentido com um fardo pesado sobre as costas, como se nós estivéssemos vivendo não aquela vida prazerosa, aquela vida suave, mas sim uma vida cheia de pesos, pesos que nós temos que carregar, que arrastar pela vida, e essa sensação muitas vezes é uma sensação ruim, de nós vivermos assim. Nós estamos aí no final de um ano, de mais um ano, e é o momento onde nós sempre fazemos algumas reflexões. E eu tenho certeza que todos nós já devemos ter pensado. Estamos finalizando um ano. Como passou rápido esse ano? E às vezes a gente só vai lembrar dos problemas, das dificuldades, de todas aquelas fases ruins que a gente pode ter atravessado. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor esse convite que Jesus vai nos fazer para que a gente aprenda a viver uma vida, então, mais leve. Eu tenho certeza de que, como eu estava dizendo para vocês, é viver uma série de conflitos. A vida acaba sendo uma luta diária e existir, então, tem se tornado esse carregar um fardo muito pesado. Por isso a gente vai ver que as respostas que Jesus nos apresentam são respostas maravilhosas, fáceis até da gente seguir esse convite maravilhoso que nós temos lá no Evangelho. Tá? Algumas pessoas têm escolhido, diante dessa carga tão pesada de viver no dia a dia, escolhido algumas opções para tentar solucionar esses tipos de problema. Então, por exemplo, as pessoas acabam achando que através da violência, de conseguir as coisas de maneira mais fácil, sem ter que lutar, que trabalhar tanto como a maioria dos outros, se eu for lá e eu fizer um assalto, eu vou conseguir uma grana e vou conseguir levar a minha vida muito melhor do que essa vida tão difícil e miserável que eu estou vivendo. Alguns outros tentam achar que é através do ataque, de usar palavras duras, de vencer a opinião dos outros através do embate, da luta verbal, de vencer a qualquer custo uma disputa, é que eles vão conseguir chegar na sensação de uma vida mais leve. Ou então, olha, aqui embaixo a gente pode ter a opção que alguns fazem de partir para a compulsão e para os vícios. Então, tentar aliviar a ansiedade com o uso de substâncias, como cigarro, a bebida, as drogas diversas, qualquer atitude repetitiva que nos leve compulsivamente a ter aquela sensação momentânea de que as coisas estão um pouquinho melhor. Só que quando passa o efeito dessas substâncias, dessas drogas, desses comportamentos, porque aí a gente pode englobar, inclusive, os excessos de alimentação, as compulsões alimentares, as compulsões sexuais, as compulsões por compras, tá? Qualquer hábito que se torne compulsivo, que faça a pessoa ir em busca dele incontroladamente, para obter um alívio de uma sensação de frustração ou de ansiedade, vai ser uma falsa solução. Uma momentânea sensação de prazer e de mais alegria, mas passado aquele momento, a gente sabe que os problemas persistem e se eles não forem trabalhados, vão continuar lá. E ainda, uma solução mais triste ainda, que as pessoas buscam fugir dos problemas através de uma solução muito trágica que é o suicídio. Não é o nosso foco aqui, mas a gente sabe, através da doutrina espírita, que o suicídio é uma solução, não vai solucionar nada. As pessoas continuam vivendo depois do ato infeliz e vão se deparar com muito mais dificuldades até para solucionar do que aquelas que eles imaginavam estar solucionando aqui no plano material. Enfim, todos nós temos uma série de dificuldades, mas essas soluções, essas escolhas, elas não vão trazer alívio e nem solução para os nossos problemas. Então, como é que nós gostaríamos de repartir essa carga pesada que nós carregamos? Como seria bom
ter alguém que, né, dissesse assim, olha, vem que eu te ajudo a carregar o seu problema. Vem que eu te ajudo. Eu te ajudo, né? Não vou carregar por você, mas eu te ajudo. Vamos dividir um pouquinho esse peso tão grande que nós estamos carregando. Mas com quem? Quem será, né, essa pessoa capaz de trazer esse alívio para nós? Então vamos recordar, o Evangelho de Jesus, né, traz lá num determinado momento a seguinte mensagem, o seguinte convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus amigos, todos nós já ouvimos esse convite, não é verdade? Todos nós já lemos o Evangelho, pelo menos parcialmente. Todos nós já ouvimos em algum momento Jesus falando aos nossos ouvidos essa mensagem, esse convite para que a gente vá até Ele, porque Ele nos traria alívio para as nossas sensações de cansaço e de sobrecarga. Esse convite, ele pressupõe que se nós quisermos segui-lo, nós temos que nos movimentar. Nós temos que dar um passo em direção, talvez num caminho que nós não estejamos vendo no momento. Porque se a gente permanecer no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, seguindo pelo mesmo trilho do que nós estamos fazendo hoje, provavelmente nós vamos continuar passando pelas mesmas dificuldades. Nós vamos continuar colhendo a mesma colheita do que nós estamos plantando. Se a gente quer algo diferente nas nossas vidas, se a gente quer ter uma sensação de mais paz, de mais tranquilidade interior, nós temos que fazer coisas diferentes. Então, o convite que Jesus nos faz pressupõe isso, que a gente dê passos em direção a Ele. Ele chama a gente, né? Vinde a mim, venham até mim. E para isso a gente tem que se movimentar. Nós temos que escolher esse movimento. Nós temos que fazer opções na nossa vida. E aí, se o convite é para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu perguntaria aqui, né? Quem de nós não está? Quem de nós não passa realmente nos dias de hoje, nesses tempos modernos, de século XXI, por essa sensação que nós vimos no início, de cansaço, de sobrecarga, de uma vida, né, meio que arrastada, e não aquela vida mais leve. Eu não digo vida de facilidade econômica simplesmente, não, amigos. Eu digo uma leveza interna. A gente pode ter uma vida muito simples até, falando em termos de posses materiais. Não é isso que traz realmente felicidade, mas internamente, como que nós estamos nos sentindo? Porque essa sensação de peso, de cansaço e sobrecarga, ela está presente em todas as classes sociais, né? Não depende disso. Então esse convite é para todos nós. O convite é para a humanidade em geral, é para todas as pessoas, tá? E curiosamente, a gente tem encontrado pessoas estudando essa sensação de falta de energia, né, de cansaço, de que a gente chega no fim do dia de uma segunda-feira, que nem hoje, dizendo assim, ah, meu Deus, cadê a sexta-feira de novo, né? A gente fica ansiando pela sexta-feira, como se ali fosse, né, aquela solução para todos os nossos problemas. Eu acredito que talvez muitas pessoas que anseiam tanto a chegada da sexta-feira é porque a sexta-feira e o fim de semana permite que essas pessoas encontrem um alívio temporário naquelas escolhas que nós vimos anteriormente, tá? Só que se fosse realmente uma solução, nós chegaríamos na segunda-feira com as energias reabastecidas e dispostos a curtir e a viver a semana bem, mas parece que não é bem assim, né? Então, esse desgaste de energia que nós sentimos, muitas vezes, meus amigos, ele está baseado na falta de clareza a respeito da nossa própria missão de vida, do nosso propósito de vida aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A doutrina espírita, ela nos dá uma resposta genérica, nos informando, somos espíritos reencarnados, e cada um de nós reencarna com uma função, com uma missão, pequena ou grande, é uma missão de vida, né? Nós nascemos aqui com os nossos talentos, e nós temos que colocar em movimento os nossos talentos, para que, ao expressar verdadeiramente quem nós somos, possamos ser felizes aqui.
A vida não é sofrimento apenas. Nós trazemos, sim, né, situações que devemos reparar do nosso passado reencarnatório. Isso é claro, verdadeiro, todos nós já devemos ter sentido na pele o que significa isso. Mas a vida não é simplesmente para resgatar erros do passado. A vida é uma oportunidade de crescimento para o espírito. E crescimento pressupõe refazer o que nós fizemos de errado, aprender o que nós não aprendemos ainda e aprender a fazer certo. Quando nós estamos fazendo as coisas corretamente, aprendendo a lição que nós viemos fazer aqui, isso é crescimento e amadurecimento espiritual. Isso é prazeroso. Isso nos traz alegria, isso nos traz satisfação pessoal. Nós temos que estar atentos a isso. Se nós estivermos desempenhando bem a nossa tarefa, a nossa missão aqui, se eu souber qual é o meu propósito e eu estiver seguindo esse propósito, a vida tem um outro sentido. A vida tem uma possibilidade de ser uma vida mais feliz. Então, provavelmente, quando nós estamos tão carregados e tão pesados nos nossos fardos, é que em algum momento pode ser que a gente não esteja tendo essa clareza de qual é o nosso caminho, de qual é a nossa missão e propósito de vida aqui. Vamos pensar sobre isso, né? Será que eu estou seguindo aquilo que eu programei, aquilo que internamente eu trago para ser trabalhado nessa encarnação? É um momento bacana da gente refletir sobre isso. O Espírito Emmanuel, orientador do médium Chico Xavier, ele, numa série de obras sobre o Evangelho, comentando o Evangelho, ele traz ensinamentos belíssimos, né? Então, quando ele estuda esse trecho do Evangelho que nós lemos aqui, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, no livro Fonte Viva, ele tem um capítulo muito bonito que se chama assim, consegues ir? Né? E o Emmanuel diz assim, olha, se é fácil ouvir e repetir, vinde a mim do Senhor, quão difícil ir para Ele. Porque, como eu disse para vocês, todos nós já ouvimos esse convite, por que a gente não decidiu ir ao encontro de Jesus? O que significa ir ao encontro de Jesus atendendo a esse convite? O que nos impede de ir até lá? Então, é um trabalho de reflexão pessoal bastante importante, meus amigos. O Evangelho está aí, né, nos convidando e nos apresentando as soluções para os nossos problemas. E é muito curioso quando a gente lê e tenta pegar um pouquinho mais, né, da essência do ensinamento do Evangelho. Jesus diz assim, olha, vinde a mim, que vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E algumas pessoas podem dizer assim, ah, Jesus, mas você vai somente aliviar, você não vai tirar os problemas da minha vida? Você não vai solucionar todas as minhas dificuldades? Só vai aliviar? A gente gostaria de uma eliminação pronta e completa dos nossos fardos, não é? E os espíritos dizem o seguinte, que a gente vai até encontrar promessas e superstições falando a respeito disso. Olha, de repente você escuta uma religião dizendo assim, venha frequentar a nossa religião, porque se você vier aqui, tudo na sua vida vai mudar. Todos os seus problemas financeiros, todos os seus problemas de relacionamento, conjugais, com seus filhos, com seus parentes, você vai conseguir tudo o que você deseja na sua vida, você vai garantir uma ida perfeita para o céu depois que você morrer. Não é uma promessa muito sedutora escutar tudo isso? Mas será que é assim mesmo? Será que não compete a cada um de nós fazer o seu trabalho pessoal de crescimento como espírito e não simplesmente confiar de que se eu for a determinado culto religioso, qualquer que seja ele, se até aqui na casa espírita, se você vem aqui achando isso, eu acho que você vai estar seguindo uma falsa promessa que você escutou em algum lugar ou que você mesmo se propôs a acreditar. Não existe magia. Nós estamos vivendo um mundo de ação e reação. É uma lei de Deus. Aquilo que a gente faz, a gente recebe. Aquilo que eu plantei, eu vou colher.
Então, nós estamos aqui aprendendo a entender melhor essas lições da vida. E Jesus propõe sim o alívio, que já é uma coisa maravilhosa. Porque se a gente recebesse apenas aquilo que talvez nós merecêssemos de verdade pelo nosso passado reencarnatório, meus amigos, a vida não seria mesmo do jeito que é, ela seria muito pior. Então nós temos oportunidade, sim, de aprender e resgatar nossos débitos parceladamente. Né? Nós estamos aqui e fizemos uma programação para essa reencarnação. Podemos ter, sim, alívio para as nossas dores. Tanto é assim que a gente hoje, em qualquer segmento do trabalho humano, ninguém mais imagina que a gente cresça sem esforço. Se você quer ter uma vida melhor, você tem que se esforçar. Né? Tudo é produto do trabalho externo, trabalho financeiro, trabalho profissional, ou do trabalho interno. Se você quer equilíbrio, mais saúde emocional, você tem que fazer um esforço, um trabalho de entender a si mesmo, de conhecer a si mesmo e de ser uma pessoa melhor. Não vem do nada. Não vem de alguém fazendo por nós. Jesus não vai fazer por nós o que nos compete fazer. Ele nos propõe alívio porque ele sabe que nós precisamos. E o alívio é muito bom. Tem um ditado muito interessante que vocês devem conhecer, que diz assim, olha, mares calmos não produzem bons marinheiros. Então, se tudo na nossa vida fosse muito fácil, se a gente não precisasse fazer esforço nenhum, se a gente não tivesse que fazer nenhum aprendizado, nenhum curso, nenhum aperfeiçoamento em nada, se tudo tivesse ali, disponível nas nossas mãos, sem nenhum esforço, a gente não aprenderia a ser uma pessoa melhor. Não estou dizendo que é só através da dor que nós evoluímos, mas a dor é uma boa professora. Nós podemos evoluir através do amor, através do desejo, da opção pelas coisas do bem, e isso é muito importante. Continuando esse trecho lá no Evangelho, Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Muito bacana a gente entender melhor isso, né? Se ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, é porque existem outros jugos. E na época, as pessoas que conviviam com Jesus, elas conheciam muito bem dois tipos de jugo. Um era o jugo romano, porque os judeus, né, onde Jesus nasceu e viveu, os judeus eram dominados pelo povo romano. E os romanos eles tinham assim, uma prática muito interessante, tristemente interessante, de quando eles dominavam um determinado povo, e isso era através de guerras, de lutas armadas dos exércitos, né, e tudo mais. Então, quando o exército romano vencia um outro exército, eles tinham uma prática de fazer o seguinte, eles cravavam 2 lanças de pé no chão, amarravam uma terceira, baixa assim, olha. E todo o exército vencido tinha que passar por baixo daquela lança, sinal de submissão ao exército romano. E os romanos ficavam do outro lado, olhando de cima os vencidos passarem e se humilharem naquela prática. Isso era chamado de jugo também, na época. Então, Jesus usou um elemento que as pessoas conheciam muito bem na época, né? Os judeus haviam sido vencidos e estavam sob o jugo, a dominação romana também. Ao mesmo tempo, mais perto de nós, o jugo ou canga é esse instrumento que se coloca em cima dos animais de carga para que eles então sejam dirigidos e transportem uma carga a qual eles estejam atrelados, né? Obviamente que é algo que pesa sobre o animal. Então esse jugo, essa canga, é um sinal de algo pesado sobre as costas, que também é uma imagem muito fácil da gente entender. Quando Jesus propôs isso, qual seria, o jugo de Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual será o jugo de Jesus? Todos os ensinamentos do Evangelho estão aí para nos mostrar qual é. É o jugo em que você tem que vencer o seu orgulho e perdoar aquele que te fez mal. Orar pelos seus inimigos.
aprender a amar as pessoas. Então Jesus trouxe uma mensagem muito diferente para nós, daquela que nós conhecíamos naquela época. Ainda hoje é uma mensagem difícil de ser entendida de verdade e praticada. Então, o jugo moderno, né, que nós vivemos é o jugo das facilidades e das, né, todo mundo sabe o que eu estou falando. E ainda o ensinamento continua, só para a gente passar por todo esse trecho do Evangelho. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, acima de tudo, aceitou e se considerou realmente como mestre. Né? Quando chamaram assim, quando falaram para Jesus, nossa Jesus, como você é tão bom, né? Ele falou assim, não, bom é o Pai. Lembram disso? E ele aceitou, então, apenas a designação de mestre. Me chamam de mestre e dizeis bem, porque eu sou. Então ele aceitou esse papel de que ele veio aqui realmente para nos ensinar. Esse é o papel de mestre. Ensinar o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, muitas vezes, ela não é bem entendida por todos nós. Às vezes a gente considera que a pessoa, para ser humilde, ela tem que se vestir mal, ela tem que usar roupas rasgadas, ter uma vida muito simples, pacata, sem posses materiais. Isso seria uma pessoa humilde. Mas nem sempre é assim. Nós temos pessoas que têm uma péssima condição financeira e que são extremamente orgulhosas. Por outro lado, a gente tem pessoas com muitas posses e que são verdadeiramente humildes. Então a humildade a gente poderia definir como sendo um reconhecimento daquilo que a gente é. Se eu estou numa situação de poucos bens materiais e assim é, reconheço que naquele momento é assim e assim eu vou ser. Não vou querer ser mais do que eu sou e mostrar mais do que eu sou para os outros. Jesus era verdadeiramente humilde em todos os aspectos, né? No sentido até de simplicidade de vida, porque ele se alimentava de maneira simples, ele não tinha uma pedra sobre que recostar a cabeça, como ele mesmo dizia no Evangelho. E a mansuetude também é uma qualidade que ele nos propõe nesse trecho. Ser manso não significa ser uma pessoa boba, não significa ser uma pessoa tola, ingênua, que todo mundo faz o que quer, que todo mundo engana, que todo mundo se aproveita dela. Jesus era manso porque ele não era uma pessoa que usava da violência. Mesmo na famosa expulsão dos vendilhões do templo, né, a gente pode ainda ver a personagem forte, viril de Jesus, né, passando uma lição, mas ele jamais atacou uma pessoa, ele jamais agrediu alguém, ele usava sim de palavras firmes e posicionamentos firmes. Então, diante dos fariseus, ele dizia, raça de víboras. Ele sabia quem eram, né? Eles eram como túmulos, caiados por fora, mas por dentro cheios de podridão. Eram palavras duras, era um posicionamento firme, mas em nenhum momento agressivo e violento. Então a mansuetude é você respeitar o outro e se portar com mansidão na vida. Né? Nas próprias bem-aventuranças nós temos ali, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A violência não é uma prática que se coaduna com o Evangelho. E Jesus ainda diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aqui, que frase bacana, né? Como nós gostaríamos de encontrar esse descanso para as nossas almas. Vocês não concordam comigo? Né? Um descanso, veja bem, que Jesus não fala que nós vamos para sempre estar privados de dificuldades. Nós não vamos ter mais que trabalhar, nunca mais. Nós vamos encontrar um descanso para as nossas almas. Descanso não é ausência de trabalho, mas é uma ação com o coração tranquilo, feliz, sabendo quem é, sabendo o que veio fazer aqui, sabendo qual o caminho que nós temos que trilhar. A verdade, né, meus amigos, é que a gente ainda vive uma ausência de paz. E aí, o final desse ensinamento, desse trecho do Evangelho,
E Jesus diz, olha, porque o meu jugo suave e o meu fardo é leve. Então, se nós quisermos, nós podemos escolher, optar pelo jugo de Jesus. Com certeza vai ser um jugo que nos vai trazer uma vida mais leve, que vai fazer com que a gente tenha essa vida mais tranquila, uma tranquilidade interior, uma paz interior que eu acho que nós tantos buscamos. Eu queria finalizar ainda com o Emmanuel, num outro livrinho muito bom também, chamado Pão Nosso, onde ele ainda interpreta um outro versículo desse trechinho que nós estamos falando. Ele diz assim, olha só, prestem atenção nessa fala de Emmanuel. Nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então, em outras palavras, o Emmanuel está dizendo assim, olha, a gente continua sofrendo e continua tendo uma vida de fardo pesado, de jugo duro de se aguentar, porque nós queremos. Porque nós não queremos largar a vida que nós temos. Porque a gente não quer mudar. Difícil ouvir isso, né? Quando eu escutei, eu falei, ô Emmanuel, né? Que puxa a orelha mesmo. Mas é verdade. Porque se nós quisermos, então, mudar e fazer essa mudança para uma vida mais leve, para uma vida mais amorosa, por seguir realmente os ensinamentos de Jesus, nós temos que escolher diferente. Nós temos que dar passos numa direção diferente da que nós estamos fazendo. E aí sim, nós vamos encontrar esse descanso para as nossas almas e esse alívio para o peso do fardo que nós temos carregado. Queridos amigos, depende exclusivamente de nós. Espero que nessa noite a gente possa refletir sobre esse convite de Jesus, maravilhoso como sempre, está no Evangelho, e que a gente possa então conseguir fazer boas reflexões a partir de agora. Obrigado, muita paz. Obrigada, Salvador, pela palestra maravilhosa. Quanto ensinamento de uma frase de Jesus, quantas reflexões. É um verdadeiro estudo pelo Evangelho de Jesus, pelos ensinamentos da doutrina espírita também. Vamos aproveitar esses momentos em que nós aguardamos o passe, para fazermos essas reflexões, para orarmos, para pedirmos forças, para nós enfrentarmos as nossas dificuldades, para que nós consigamos realmente ter a sabedoria de enfrentar todo e qualquer problema. E que nós também mantenhamos sempre o nosso caminho no bem, porque para nós adquirirmos o merecimento de receber essa ajuda, nós temos que também estar fazendo a nossa parte. Aguardem a Ana, que vai chamar a todos, e ao final do passe, retorne ao salão para nós fazermos a vibração, que é a última parte do nosso trabalho, e depois podemos ir para casa.